O caso do cavalo que teve as patas arrancadas. Afinal, ele estava vivo ou estava morto no momento de tal atrocidade? Vamos ouvir aqui o meu amigo delegado Rubens Fonseca, que cuidou do caso e vai prestar todos os esclarecimentos que a gente precisa ouvir, porque o caso foi finalizado. Se liga. Sobre o caso do cavalo. Eu fiz uma entrevista autorizada pela minha chefia, pela minha seccional de Cruzeiro, pela Secretaria de Segurança Pública, para a Rádio Aparecida, onde nós podemos falar sobre o caso praticamente já finalizado em relação à Polícia Civil, principalmente com o resultado do laudo. Só para fazer um resumo, nós recebemos a informação no próprio final de semana, começamos a trabalhar antes da repercussão, e na segunda-feira de manhã a gente já estava com autor, testemunha identificados e o local dos fatos também identificado. Na própria segunda-feira realizamos todas as diligências necessárias, inclusive outras diligências com outras oitivas, outras testemunhas, e já remetemos ao Ministério Público. E desde o princípio o vereador Martins, presidente da Câmara de Bananal, nos ajudou e já tinha consciência disso, e ele, sabendo da minha necessidade de uma instrução especializada de um veterinário, uma veterinária, ele me indicou a doutora Luana, que já tinha se colocado à disposição para o caso e pôde nos aproximar. E ela ajudou muito nisso e participou de todos os procedimentos, especialmente os técnicos. E estamos aqui, eu e a doutora Luana, para poder falar um pouquinho com vocês. Olá, sou Luana Gesualdi, estou como veterinária, trabalhando junto com o delegado Dr. Rubens. O laudo já foi encaminhado ao Poder Judiciário e nele consta todas as informações da perícia, todas as informações de como o animal foi encontrado, todas as informações dos exames periciais feitos. Nele está tudo detalhado, tudo bem informado sobre o que aconteceu e como aconteceu. Infelizmente, realmente aconteceu em vida, pois o animal apresentava hematomas compatíveis com a vida do animal. Porque quando o animal já está sem vida, quando é um cadáver, você não consegue desferir golpes e causar hematomas, só quando o animal está em vida. E muitas pessoas nos perguntam como que o animal estava vivo se tem pouco sangue na foto. E isso aí a gente consegue explicar de uma forma um pouco dinâmica. Quando o animal está naquela situação, numa forma rural, chama quando o animal está afrouxado, quando o animal está em exaustão, em uma fadiga muito grande, muito grave, a pressão dele cai. Ou seja, o animal fica desfalecido, fica com pulsos muito baixos, a pressão cai e por isso não se tem muito sangue mesmo, não. Então, doutora Luana, é isso. Desde o princípio a doutora vinha nessa linha, a gente estava na dúvida, a gente não queria dizer para as pessoas, para não causar estardalhaço, mas como a doutora muito bem colocou, o animal estava afrouxado, desfalecido. Eu acredito que ele estava aparente morto, ainda mais para quem não é da área, como o rapaz. E agora realmente o laudo saiu, com a ajuda da doutora Luana, do doutor João, e o laudo comprova que os ferimentos foram causados em vida, o animal ainda estava vivo. E eu acredito que pela ignorância de quem fez e até mesmo pela própria embriaguez que o mesmo disse que estava, ele pode acreditar que o animal estava morto. Mas assim a gente termina a nossa investigação, praticamente completa, tudo remetido ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, e já estamos pensando em outras medidas, eu, a doutora Luana, o vereador Martins, o presidente da Câmara, o prefeito William, o próprio deputado federal Bruno Lima, até o biólogo Henrique está conosco nessas, para a gente poder mudar a lei, para a gente poder dar condições melhores para os animais, e a gente vai começando fazendo isso daqui, de perto, e fazendo essa rede toda com esse Brasil que movimentou tudo para que a gente pudesse evoluir, conversar, analisar e poder mudar a lei. Para mim, essa é a briga que a gente tem que fazer agora. Mudar essa lei é necessário. Vamos atualizar essa lei. Eu acompanhei todo o caso e sempre pedi muita cautela e muita responsabilidade a todas as pessoas, inclusive para as pessoas entenderem que justiça é muito diferente de vingança. As pessoas queriam fazer o elas por elas, olho por olho, dente por dente, esquartejar o autor do terrível crime e etc. E eu sempre aqui bastante comedido, não quis nem divulgar a identidade do cara, porque tinha pessoas querendo fazer lixamento, justiça com as próprias mãos, e não é assim que funciona. É preciso que a justiça haja. A gente tem leis e a gente tem a polícia e a gente tem um juiz, e é assim que os trâmites devem acontecer. Eu vi pessoas pedindo para o Tribunal do Crime agir e etc. Gente, justiça é uma coisa, vingança é outra.
Eu concordo com o delegado, grande amigo, Dr. Rubens Fonseca, como ele mesmo disse, a gente está lutando aí para poder mudar essa lei, porque realmente a lei é muito branda, mas tem todo um outro quesito a ser visto, tá? Como ele disse, o cara estava embriagado, etc. Não estou aqui defendendo, pelo contrário, eu acho que, na minha concepção, ele deve ser punido e apodrecer na cadeia, essa é a minha ideia, tá? Essa é a minha concepção. Só que existem leis, tá? E a gente tem que seguir as leis para que não se faça algo equivocado. Eu lembro muito bem dos casos aqui no Rio de Janeiro que aconteceram, de uma mulher que era doente mental e passou na rua e alguém disse que ela sequestrava criança para fazer bruxaria, a pessoa fez isso de maldade, todo mundo se reuniu, lixaram uma mulher que era doente mental, que não sabia nada do que estava acontecendo, e ela foi morta. E inúmeros casos já aconteceram antes. Eu lembro também de um outro caso em Macaé, onde o cara foi acusado pela ex de fazer, né, coisas erradas com uma criança, e era uma mentira. Era uma mentira. Ela inventou. E o cara foi espancado. E morto lá, sei lá. E assim vai, entende? Então a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela na hora de noticiar essas coisas. Deixa com a polícia. Tá aqui na mão do delegado. O delegado vai fazer aquilo que for possível. Agora, isso não significa que a gente tem que ficar parado também. A gente precisa mudar essas leis. Eu gostaria muito de um dia, isso é um sonho, tá? Ser deputado. Eu gostaria muito, para poder propor novas leis e etc. Porque essa galera não sabe aí, né? Esse pessoal da fofofona não sabe o que fala. Precisa de ter alguém que realmente entenda. É muito triste o que aconteceu. Na minha concepção, eu gostaria que ele ficasse muito tempo na cadeia, que apodrecesse lá. Mas é preciso rever as leis. Esse é o desfecho do fatídico caso, do terrível caso do cavalo que teve as patas arrancadas. Triste, muito triste.